Não esperava nada diferente disso. Ela demora para responder o WhatsApp, mas assim, ela responde. Ela ficou emocionada agora, né? Meu parceiro. Aline, burnout. E aí, o que é burnout? A gente fala, a gente já falou várias vezes aqui, já fiz várias entrevistas sobre burnout, mas nunca é demais falar sobre isso, né? Porque os números são assustadores, o assunto é um assunto que às vezes parece, não, os caras estão exagerando, é muito mimimi, burnout. Não é mimimi, é coisa séria que a gente tem que debater, a gente tem que refletir, a gente tem que fazer boas entrevistas e a gente tem que agir, a gente tem que tomar decisões. Como a psicóloga Aline Geber tomou na vida dela. Diz, cara, está acontecendo alguma coisa, vou parar e vou tratar. Isso aí. Então, o burnout, quando a gente fala em burnout, a gente fala em esgotamento. Então, ele é um estado de esgotamento físico e emocional, que ele é resultado de um estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, o burnout ele não acontece fora do trabalho, ele é exclusivo do trabalho. E se eu fosse trazer uma figura do burnout, para mim é o palito de fósforo. Porque a gente vai se consumindo, a gente vai se queimando por dentro e a gente não se dá conta que aquilo está acontecendo. Então, para mim, é a figura que representa. Então, as pessoas podem perguntar, né? Ah, mas então, se eu descansar, eu vou estar curada do burnout? Não, porque o esgotamento, a pessoa pode dormir 12 horas seguidas e quando ela acordar, ela ainda vai estar se sentindo esgotada. Então, é essa sensação que nunca passa. E eu trouxe, né, 2 dados aqui que são importantes. Primeiro que, desde 2022, o burnout ele foi já considerado, né, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ocupacional. Então, ele é diretamente ligado às condições de trabalho. E um dado alarmante, né, que a gente, e eu até conversei com algumas pessoas essa semana, se elas sabiam o que era o burnout. E as pessoas, né, por ser um nome em inglês, por não conhecerem, muitas vezes, mas isso não acontece aqui, essa é uma realidade que não é do Brasil. Não, o Brasil ele é o segundo país com mais casos de burnout. E a gente perde só para o Japão, que tem aquelas jornadas extensas de trabalho. Então, olha que curioso, a gente perde para uma potência mundial, porque a gente tem também muitos casos dentro do país. Né? Então, uma coisa séria, os números revelam isso, né? Revelam isso. E, assim, e é da gente se preocupar, porque pode acontecer em qualquer ambiente, né? Não só numa empresa grande, que tem muitos funcionários, mas nas empresas menores também. Então, a gente precisa estar atento a todos os sinais que possam indicar que a gente está sofrendo de burnout. Margot. Não, e as empresas também têm que ter esse olhar, né? Sim, elas precisam, né, construir esse ambiente saudável, né, para que a pessoa permaneça e para que ela se sinta bem estando ali. Então, as empresas, elas têm um papel fundamental nisso também. Porque senão começa a rotatividade das pessoas, as pessoas não aguentam, sai, vem outro, e aí a gente vê essa rotatividade também nas empresas se não tem esse olhar. Isso, o que acontece, né, pelo menos aqui na nossa região, começa muita rotatividade num setor, por exemplo. Normalmente as pessoas, porque coloca a culpa no gestor, né? Ou coloca a culpa num colega. Mas muitas vezes não, muitas vezes o setor ele está doente, né? Não tem essa promoção de saúde, não tem esse olhar, essa escuta, né, do seu gestor, esse apoio para esse colaborador. E aí é isso, o colaborador ele acaba ficando cansado, ele já está numa situação que ele já tem ali, né, a síndrome, passando pelo burnout, e ele acaba saindo da empresa. E quando ele sai da empresa, ele não melhora, né, porque ele foi afetado por aquele ambiente. Então, se ele começar dali, sei lá, daqui um mês numa outra empresa, ele vai continuar com os mesmos sintomas, porque ele não resolveu aquilo com ele mesmo, né? E a empresa vai continuar adoecendo os seus funcionários. Então, a empresa tem um papel extremamente importante, né, na promoção e na prevenção. Parece que também constante, né, Aline? Não é um trabalho, a gente falou muito aqui do Setembro Amarelo, da questão da saúde mental nas próprias empresas, né? Não é só uma palestra em setembro.
tem que ter ações em agosto, em outubro, em novembro. Ou alguma palestrinha da CIPA. Né? Não, tem empresa que é assim, né? Tem grandes líderes, grandes CEOs, eles se dizem os caras humanizados, dão entrevistas, mas tratam seus funcionários como um lixo, né? É isso que acontece. A gente vê isso em muitas empresas. E aí, o funcionário tá aí, né? Ele não sabe a quem recorrer e às vezes ele não sabe a quem recorrer, porque não tem um serviço psicológico, tem uma norma regulamentadora agora, mas assim, eu não sei se as empresas estão levando a sério essa norma regulamentadora. E tem a questão que eu falei aqui, que a Margot também citou, que é a questão do mimimi, né? De o gestor, do chefe, ou do líder, ou do CEO, sei lá quem, achar que isso é uma bobagem, né? Quer dizer, tu não está sentindo isso. É bobagem. E qual é o risco de o cara pegar um atestado, sair, voltar e ser demitido? Não, e também eu tenho esse medo que aconteça isso, né? Que aconteça nas empresas. Eu não sei se tu ouve relatos desse tipo, Aline. E também as empresas perdem bons profissionais nisso tudo, né? Nesse contexto, acaba perdendo bons profissionais também. Sim, eu trabalhei durante um tempo também em empresas, né? Porque também a segunda paixão é a organizacional, né? E a gente vê muito isso. Os bons profissionais, eles acabam adoecendo, porque primeiro eles têm uma autocobrança muito grande deles e da empresa com eles. Os limites são ultrapassados e ele acaba, né, começando a adoecer. Então, isso acontece muito, é muito mais frequente do que a gente imagina. E muitas empresas ainda têm esse pensamento. Pegou 10 dias de atestado, nossa, quando voltar, vamos demitir. Agora, não tanto, porque tem toda uma questão legal envolvida, né? Mas se não fosse isso, muitas empresas ainda têm essa prática. Voltou de atestado, não, vai virar problema, daqui a pouco vai pegar mais um tempo de atestado. Então, ao invés de olhar para dentro da organização e entender que o que está acontecendo dentro da minha empresa que os meus funcionários estão dessa forma. Perfeito. Né? E muitas vezes isso não acontece. E aí acontece de mandar o profissional para o mercado, muitas vezes doente, e não se responsabilizar por isso. Perfeito, é isso. Quer dizer, se a pessoa que está adoecida, ela tem que olhar para ela, né? A empresa também tem que dar uma observada internamente o que está acontecendo, que as pessoas estão ficando adoecidas aqui.